já tinha uma certa experiência ali no grupo. E aí numa quinta-feira saiu a convocação, eu fui convocado e a apresentação era na segunda. Só que teve um jogo no sábado, não me recordo, contra o Cruzeiro. E aí eu machuquei e não pude me apresentar. E depois dessa lesão veio outra lesão no joelho novamente, depois de uma sequência de lesões musculares. E isso com certeza mudou um pouco o percurso assim, da minha carreira. Não, porque desde o primeiro momento eu sempre disse que achei que ele foi na bola. Usou muita força pro lance, mas tinha ido na bola. Só fiquei um pouco chateado dele não ter ligado, nada, mas não que eu tivesse achado que ele tivesse ido de maldade, nada disso. O Botafogo do Fluminense era mais tranquilo, agora contra o Flamengo realmente era mais especial, porque desde pequeno ali eu aprendi a relação Vasco-Flamengo, então eu não dormia direito, preocupado de jogar bem, então eu entrava com muita vontade. Então, eles falam que a gente sempre perdeu para ele, mas na realidade a gente perdeu mais no Carioca, na maioria das vezes no Brasileiro a gente ganhou. E eu, graças a Deus, assim, consegui me destacar bastante em cima do Flamengo. Não, assim, no lance do pênalti, na minha comemoração, eu realmente extravasei muito, que eu tinha sofrido bastante com a torcida do Flamengo com relação às minhas lesões. A embaixadinha acabou que foi consequência e ficou marcado na história aí. Eu não posso ter a falta de humildade de falar que eu jogaria e o Vasco não cairia, não é isso. Que o Vasco até tivesse caído comigo jogando. Eu só queria ter tido a oportunidade de jogar, mesmo se eu tivesse caído com o Vasco, mas estar jogando e lutando. Isso não foi o que aconteceu. Eu acho que todos somados, todos os minutos que eu entrei em campo, não dava nem 2 jogos. Então não tinha como eu entrar em forma e tentar ajudar de alguma forma. Sofrimento, porque além de eu ver as pessoas ali sofrendo em volta, criança, adulto, todos chorando, ver o teu time de coração estar naquele momento caindo é muito difícil, né? Você vê um clube vitorioso como o Vasco, com tantas conquistas, chegar naquele ponto ali. Mas ali eu acho que foi uma demonstração de amor de todo o estádio, não só minha, de amor ao clube. Isso, no próprio ano seguinte, a torcida demonstrou todo o carinho e o Vasco voltou para o seu campo. Muito, mas infelizmente não aconteceu. Como eu te falei, alguns problemas aconteceram lá dentro e eu não renovei. E ali já foi o início realmente do fim da minha carreira. Fica muito ansioso, né? A gente fica porque é toda uma história, né? Você começa desde o momento que recebi o convite para receber essa homenagem. Você vai lembrando de tudo que aconteceu na tua carreira. Eu cheguei no Vasco com 6 anos de idade. Muitas vezes eu ia de manhã para o futebol de salão, para o futebol de campo, voltava para ir para o colégio, de noite voltava para o Vasco de novo para jogar futebol de salão. Então, todo o processo que você passa ali, eu conheço todos os funcionários, então assim, mexe muito comigo, né? E agora com a família toda lá, meus filhos, que não puderam me ver jogar, né? Ter a oportunidade de repente ir no estádio, isso para mim não tem preço. Assim, os meninos da base eles têm que estar preparados para entrar sempre num momento difícil, né? Preparação dos treinadores, dos diretores que estão lá, é preparar esses meninos para enfrentar um momento difícil, porque dificilmente eles vão ter a oportunidade com o time vencendo. Eu, quando subi o Vasco, eu estava com 6 derrotas seguidas, eu acho, em 95, eu tinha 17 anos. Então, assim, mas é importante dar oportunidade para esses meninos. É importante também ter jogadores experientes lá para que pudessem acolher. Mas o Vasco sempre foi um clube que revelou bastante, não pode perder a sua origem, não. Mas acabou que, passado o tempo, aconteceu o contrário, né? O Felipe, pela personalidade dele, acabou tomando frente e muitas vezes eu deixava alguns problemas de lado e ele sempre tomou a frente. O Felipe sempre foi um cara de muita personalidade, um grande amigo que eu tenho. Para mim é uma tristeza muito grande dele não participar desse jogo, realmente eu não esperava isso. Eu esperava que ele estivesse lá, que ele jogasse o jogo, que ele continuasse no Vasco. Infelizmente isso não aconteceu, mas com certeza é um cara que está marcado na história do clube.
Diretamente dessa forma, eu acredito que não. De repente seria mais como um parceiro para trazer empresas, patrocínios, isso é um caso a se pensar, mas como gestor mesmo, de repente só de categoria de base, profissionalmente ainda não. Agradecer todo o carinho, né, de todo o torcedor vascaíno, que vocês possam ir no jogo, não só por causa da minha despedida, também para dar o apoio para os jogadores que estão lá, que estão chegando, mostrar o carinho do torcedor pelo clube, que é o momento que o clube precisa. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram, eu sou muito grato. Valeu.